Yo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. No vídeo de hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre os Battle Royales. E eu espero que você goste muito desse conteúdo, porque eu fiz ele com muito carinho pra vocês. Então, ajuda a gente deixando o seu gostei aí. E se você não quiser perder nenhum dos vídeos desse canal, se inscreva nele aí, beleza, clã? Bom, hoje a gente vai estar explicando um pouco sobre Battle Royale. O que é um Battle Royale? Battle Royale, não sei se você já viu, mas tem um anime e também um mangá antigo pra caramba com esse nome, que é baseado num filme japonês, onde caem pessoas numa ilha, né? E essas pessoas têm que lutar entre si, é um negócio extremamente visceral, brutal, grotesco. E o último é o sobrevivente, né? Que sair da ilha, sai e ganha um dinheiro ou alguma coisa. Existem filmes e outras coisas que exploraram muito essa ideia de Battle Royale, né? Os Jogos Vorazes, por exemplo, é um filme muito famoso, muito bom também, eu gostei muito, que é baseado num livro que também é baseado no Battle Royale japonês. Mas enfim, por que os jogos de Battle Royale eles começaram a surgir tanto nesses últimos anos? E por que tá tão popular Fortnite, PUBG? Por que esses jogos se tornaram os jogos mais populares do mundo? Primeiro eu tenho que explicar pra vocês a minha experiência, né? Bom, eu já joguei muito Battle Royale no começo, quando o Battle Royale era meio que desconhecido, ou quando ninguém dava valor pro Battle Royale. Sou meio hipster dos jogos de videogame mesmo, viu? O primeiro jogo de Battle Royale que eu joguei foi... e aí dá até um desânimo de comentar, mas foi Infestation. Eu não sei se você já jogou Infestation, mas é um jogo que é bem ruim mesmo. E ele tem uma fama bem ruim também por cima dele. Eu posso até fazer um vídeo só falando sobre como Infestation foi um jogo problemático na minha vida, mas isso fica para outro vídeo. Infestation era um jogo tipo de mundo aberto, onde você demorava anos para chegar até um lugar. Então, para você caminhar o mapa inteiro, você ia demorar umas 2-3 horas, sem brincadeira. Tipo, no World of Warcraft, você em 40 minutos você já cobre o mapa inteiro do jogo, eu acho. Talvez 1 hora ou 2 horas no máximo, do máximo, contando os mapas das expansões também, né? Então pensa só o tamanho que era o mapa do Infestation. Não quer dizer que o mapa era grande, tá? Era só que você andava devagar mesmo, mas enfim. Então, esses jogos eles têm um mapa gigantesco e eles colocam vários jogadores ao mesmo tempo online. Esses jogadores eles competem entre si por sobrevivência. O primeiro jogo que surgiu com esse estilo de jogo era o DayZ. E na verdade você não estava lá para competir contra os outros jogadores, mas para sobreviver a um apocalipse zumbi. E esse jogo é perfeito para colocar você na pele de um apocalipse zumbi, porque você tá num ambiente hostil com monstros, NPCs que vão te matar e você tá vazio, sem nenhum item, tem que pegar comida, tem que pegar coisas. É um jogo muito bom mesmo. Pelo menos ele era muito bom antigamente. Hoje em dia o jogo não envelheceu nem um pouco bem, né? E tanto DayZ quanto qualquer outro jogo de sobrevivência assim, em mundo aberto, meio que morreu, digamos assim. O que sobrou, por outro lado, foi os Battle Royales, que começaram a surgir quando a galera que estava jogando há muito tempo esses jogos viram que era muito mais divertido você enfrentar outros jogadores, né, nesse mundo apocalíptico onde você começa sem nada e nesse ambiente gigantesco, do que você tentar sobreviver aos zumbis, porque chegava um ponto, né, que a habilidade dos jogadores se nivelava e todo mundo já sabia vencer os zumbis e aí não tinha graça pra você ficar lutando contra os zumbis. Então, com o tempo, né, foram surgindo outros jogos. Um dos melhores jogos desse estilo foi o H1Z1, que foi um jogo que trazia essa ideia, né, de jogos de zumbi, só que as pessoas começaram a jogar muito a ideia de Battle Royale, ou seja, as pessoas caem nesse mapa, né, totalmente aleatórias e elas têm que sobreviver e pegar itens para lutar contra outros jogadores. Chegou um ponto que no H1Z1 tinha mais pessoas jogando o modo Battle Royale do jogo do que o modo de sobrevivência, o que fez a Sony, que era dona do jogo, dividir o H1Z1 em 2 jogos, um jogo só de sobrevivência contra os zumbis e um jogo só de Battle Royale, para você ter noção do nível da coisa. É a mesma coisa que, por exemplo, a Riot Games, né, dividisse o League of Legends entre League of Legends e modo Urf, ou a Blizzard dividisse o StarCraft entre StarCraft ou os modos de jogo que ele tem lá, entendeu? E é muito interessante você pensar como o modo de jogo ele fica mais popular que o jogo principal, né? E aí, tipo, o jogo começou a se desenvolver mais e mais, aí chegou a um ponto que a gente finalmente teve o primeiro jogo de Battle Royale totalmente dedicado ao modo Battle Royale. Até esse ponto, sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com Dota antigamente.
O Dota, ele era um jogo muito divertido, as pessoas queriam muito jogar Dota, mas ele era um mod, era um jogo que era de difícil acesso. As pessoas não tinham como jogar Dota da maneira que elas queriam. Então, você pega agora os Battle Royales. Você pode jogar Battle Royale, que vai ser o quê? Vai ser um subjogo dentro do jogo principal. No caso do H1Z1, o Battle Royale era um subjogo dentro do jogo principal. No caso do Infestation também, no caso do DayZ também e de muitos outros jogos desse tipo. Aí chegou a PUBG Corp, né, e criou o PUBG, que é o jogador desconhecido Battle Royale, Battlegrounds, né, o lugar de luta dos jogadores desconhecidos, digamos assim. E ele pegava exatamente a função desses outros jogos e colocava num jogo totalmente polido para isso. E isso fez com que as pessoas quisessem jogar ele. Por quê? Porque as comunidades que estavam jogando esses outros jogos, né, as comunidades desses jogos de sobrevivência e zumbi, ou que jogavam Battle Royale de alguma forma, elas todas convergiram para um mesmo jogo. E isso fez o PUBG explodir muito. Por quê? Porque ele foi que nem o League of Legends foi pro Dota. O League of Legends explodiu exatamente assim. Porque tinha muitas pessoas jogando várias formas de League of Legends antes do League of Legends existir. Só que elas não eram unificadas em uma coisa específica. E a PUBG, ela conseguiu acertar em cheio nisso. E segundo, né, foi depois o Fortnite, que agora ele pegou tudo que o PUBG fez e meio que amadureceu. E a gente tem um jogo super popular aí hoje em dia. A minha experiência com esses jogos é muito positiva. Eu gostava muito de jogar eles antigamente, mas eu sou muito ruim nesses jogos. Tanto que, tipo, eu não me esforço muito porque eu acho que eu sou um lixo neles, né? Tanto no PUBG quanto no outro, né? No Fortnite. Mas, sei lá, eu gosto bastante desse estilo de jogo. Eu acho que é um estilo de jogo divertido. Eu acho que o principal ponto para esse jogo ser popular é justamente o foco em diversão. Sabe, você não joga PUBG, você não joga Fortnite pra você vencer. Você não espera vencer, não é que nem qualquer outro jogo onde você só tem duas opções. Um, você ganha e outra você perde. Obviamente, perder é frustração. Você não quer perder, você não quer se dar mal. Esse sentimento negativo que vem com esses jogos afasta muitos jogadores deles. Inclusive, afasta muitos jogadores dos modos ranqueados. StarCraft já teve vários problemas com isso. Porque StarCraft era um jogo que cobrava muito de jogador. E as pessoas elas preferiam jogar StarCraft casualmente, nos modos casuais ou nos modos personalizados do que jogar StarCraft no modo principal do jogo. Então você acabava entrando num dilema muito grande, onde a sua player base não quer jogar o seu jogo. E isso acontece com todos os jogos que tem modo competitivo, não importa o jogo, todos eles passam por essa situação. Mas no caso do PUBG, o jogo é extremamente casual. Você não precisa, tipo, ter uma conta específica nível 30 para jogar ou upar alguma coisa. É só você clicar no botão, pronto, você vai cair de paraquedas num lugar totalmente aleatório e você vai ter as mesmas chances que qualquer outro jogador. E você não precisa saber jogar bem o jogo, você pode lidar bem com a sorte, você pode lidar bem com a diversão de você estar num ambiente hostil que nem o pessoal sentia antigamente no Sobreviventes de Zumbi. Além de que ele também traz uma parte de jogar com os amigos que nenhum jogo consegue explorar até hoje. Porque às vezes você quer jogar com um grupo de 6, 7 amigos, chegar e jogar um jogo casual, né, que tenha foco na competitividade. E eu acho que o PUBG ele é perfeito nisso, porque ele junta os dois. Ele junta a competição e o nível alto de jogo junto com um cara que não sabe jogar e que não quer jogar para vencer, mas só para se divertir. E o foco principal do jogo, como eu falei pra vocês, não é a vitória, porque é muito difícil vencer nesses jogos. É um cara que vence entre 100. E se você chegou em 10º, se você chegou em 20, você já tá feliz, porque o seu objetivo dentro desse jogo não é vencer, mas é ver até onde você consegue chegar, qual é o mais longe que você consegue chegar. Bom, obviamente, boa parte da fama desses dois jogos, eles vieram também por conta de streamers e pessoas famosas que começaram a jogar eles, né? Muitas pessoas viram que esse jogo é perfeito, né? Tipo, é tipo o Tinder dos jogos de videogame, porque você clica e já tá dentro do jogo. E o que as pessoas começam a pensar? Bom, vou fazer isso, vou jogar entre as minhas filas ranqueadas, eu vou jogar como jogo secundário, eu vou ficar investindo. E quando viram, né, o pessoal tava gostando de jogar e o pessoal tava gostando de assistir, porque querendo ou não, ver alguém jogar PUBG ou Fortnite é ver várias coisas diferentes acontecendo que muitas vezes são, tipo, divertidas, engraçadas, épicas falhas e coisas do tipo. Coisa que um jogo comum como Overwatch ou como Counter-Strike não tem como passar pro jogador, porque eles são jogos competitivos, eles são muito sérios, eles são muito fechados. Por mais que Overwatch, por exemplo, seja mais tranquilo, ele é um jogo muito fechado, ele é um jogo muito sério comparado ao que o Fortnite é. E o Fortnite ele agrega essa população casual
futebol, porque a maior parte dos jogadores eles não querem competir ou ver quem vai ganhar ou perder. Lógico que tem muitos jogadores que querem, mas a maior parte só quer se divertir. E eu acho que o foco principal desses dois jogos não é você competir em si, mas é você se divertir, e ainda mais uma forma de experiência que é totalmente nova, porque a tecnologia de ter 100 jogadores no mesmo mapa é nova, não é uma coisa que existia há 5 anos atrás, por exemplo, que deixava totalmente inviável a existência desse modo de jogo. Então eu imagino que o Battle Royale ele cresceu e surgiu por causa disso, por causa dos avanços tecnológicos e por causa da tendência das pessoas de estarem gostando desse formato, sabe, de sobrevivência, que foi calcado por muito tempo pelas outras empresas, como foi o caso do Dota com a Blizzard e os jogos de estratégia, com a Electronic Arts, a Westwood e assim. Então, se você for olhar atrás, você vai ver o avô, o bisavô, o tataravô de tal jogo, e você vê que realmente tudo começou ali para amadurecer e chegar até esse ponto. Obviamente os jogos eles estão em constante avanço e logo logo a gente vai ver outro amadurecimento para outra coisa, para outro estilo. Por exemplo, jogos MOBAs no geral, eles eram muito populares há uns 5 anos atrás e vieram junto com uma tecnologia que não existia antigamente, porque os jogos online, eles não eram tão sérios assim, tipo, sempre tinha problema de conexão, os servidores tinham problema, mas as conexões foram evoluindo e os servidores foram evoluindo até o ponto que pudesse existir, né, um jogo com o tamanho do League of Legends, por exemplo, ou com o tamanho do Dota 2, ou com o tamanho do Counter-Strike, que tá hoje em dia, né, bebendo da água desses avanços tecnológicos, porque antigamente o Counter-Strike era assim, você entrava no servidor e não tem matchmaking, não tem nada, você se vira lá e dane-se, entendeu? Era uma coisa extremamente frustrante. Ao mesmo tempo que agora você vê, né, todos esses avanços convergindo para o Battle Royale. E eu me pergunto qual vai ser o próximo avanço tecnológico que vai trazer outro gênero, vai criar outra coisa. Porque eu acho que a parte divertida de você viver o mundo dos jogos é você sempre estar vendo coisas novas surgindo, sempre novas tendências, sempre novas pessoas geniais surgindo com ideias geniais. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Eu agradeço muito você que entrou até aqui e assistiu até esse momento. Muito obrigado, beijos e até o próximo vídeo.